mercado que aconteceu foi o surgimento dos SSHD, que é um híbrido. Num SSHD, eu tenho parte HD, disco rígido, com discos girando em alta rotação, e tenho parte SSD, quer dizer, microchips, onde recebem os dados gravados. É como se eu te dissesse o seguinte: eu vou pegar um HD, um disco rígido, vou pegar um SSD e vou juntar esses dois num equipamento só. E aí vai surgir um outro dispositivo de armazenamento chamado SSHD, que é um híbrido, porque parte dos dados são armazenados em discos rígidos, magnéticos, então tem armazenamento magnético, e parte dos dados são armazenados em microchips, portanto tem parte do armazenamento eletrônico. Então um SSHD, é bom lembrar, existe e é um híbrido. É como se eu tivesse um HD e um SSD junto no mesmo equipamento. Vantagem disso, que eu consigo atingir altas capacidades de armazenamento com um custo não tão alto quanto o SSD, um pouquinho mais caro que o HD, mas com um grande desempenho, porque dados específicos, por exemplo, para a inicialização do meu sistema, podem ficar na parte SSD, e com isso eu vou ter um acesso mais rápido à inicialização do meu computador. Então a vantagem de ter um SSHD é que tu tem uma alternativa de aumento de desempenho, porque parte fica em microchips que são mais rápidos de acessar, de memória flash, e o restante do grande volume de dados vai ficar na parte disco rígido, na parte HD. Com isso, um híbrido acaba sendo mais rápido que um disco rígido tradicional e acaba sendo também mais barato que um SSD, que é muito caro. É um meio termo, então, entre o HD e o SSD. Vamos ler um pouquinho. Combinação das tecnologias de unidades de estado sólido, SSD, e disco rígido, o HDD. Com isso surgiu o SSHD, a união dos dois. Os discos híbridos de estado sólido unem essas tecnologias de modo eficiente, fornecendo desempenho semelhante a da SSD. Não tão desempenho, mas semelhante, próximo. E capacidade de disco rígido. Quer dizer, ele tem um desempenho semelhante ao SSD, rápido, e tem uma capacidade similar à de um HD. Quer dizer, muita capacidade, ele junta as duas coisas, num preço razoável. Um pouco mais caro que o HD, é claro, mas bem mais barato que um SSD. E a capacidade comum que eu encontro de SSHD pode girar na casa dos terabytes. 1 tera, 2 tera, 4 terabytes, quer dizer, muita capacidade de armazenamento. Então o SSHD também é exemplo de memória secundária, porque não é a principal. É um exemplo de memória auxiliar, porque auxilia o armazenamento dos meus dados. É um periférico de entrada e saída, porque eu posso gravar os meus arquivos e ler. Também posso chamar, aí tem que cuidar, de dispositivo de armazenamento em massa. Por quê? Porque também armazena um grande volume de dados. Então, memória de massa, memória auxiliar e memória secundária. Assim como isso também é resposta para o disco rígido, que é o HD, e para o SSD. Outra coisa, se ele é híbrido, eu não posso dizer que o armazenamento dele é somente magnético ou somente eletrônico. O HD é somente magnético e o SSD é somente eletrônico. Mas o SSHD junta essas duas tecnologias. Ele tem parte de armazenamento magnético, em discos que giram a alta rotação, com aquele ímã, com aquele magneto na ponta, gravando e lendo os dados. E parte do armazenamento de dados dele é feito justamente em microchips, armazenamento eletrônico. Então o SSHD está em duas histórias, duas frentes. Armazenamento magnético e armazenamento eletrônico no mesmo dispositivo. Por isso que ele é um híbrido, com as descrições que a gente já deu aí em aula.